na defesa da Aline Dias. Eu acredito que vocês vão contribuir imensamente com essa pesquisa. O Rafael já fez inúmeras contribuições, está conosco desde a, a idealização do projeto, né? O Alic também, desde o processo seletivo da Aline, ele deu a sugestão, né, com relação a gente inserir aspectos do solo, depois contribuiu com a gente com relação à coleta, dicas das coletas, iria estar conosco nas aventuras do rapel, né, Alice? Mas Isso. infelizmente não foi possível. Verdade. Uhum. E depois contribuiu já com a parte da qualificação. Uhum. E agora permanece com a gente nessa etapa da defesa, e com certeza, né, ainda vai somar muito ambos, né, tanto o Rafael quanto o Alice, com as contribuições que virão hoje, né, nesse nosso momento juntos. Ok. A Aline, você tem de 20 a, no máximo, estourando aí 40 minutinhos para fazer a sua apresentação, e eu passo a palavra para você. Bom dia, né? Bom dia a todos. Gostaria de agradecer a todos que estão presentes, a minha orientadora Isa por todo o apoio, aos membros da banca, Rafael e Alic por estar aí nos apoiando sempre. Eu vou transmitir aqui, me falam se está aparecendo bem para vocês. Não está aparecendo aqui para mim. Ah, tá, agora apareceu. Vocês conseguem ver bem? Sim, Aline. Sim. Tudo ok. Ok, ótimo. Sim. Começamos, então. Essa pesquisa tem como orientadora a doutora Isa Lúcia, co-orientador o doutor Juan Francisco Morales, e o título é Paredão de Cachoeiras, uma nova fitofisionomia, é um questionamento que a gente faz. Caracterização ambiental, método de amostragem da flora e composição florística. Então, qual é o contexto dessa pesquisa? Considerando esse mosaico, que é o domínio fitogeográfico do Cerrado, né, Coutinho, Batalha, e discutem justamente essa denominação de bioma, que ela não se aplica ao Cerrado, porque possui variantes, né, de um mosaico fitogeográfico que não se caracteriza bioma. Então, dentro desse conceito, a gente vê que existe uma grande variação que forma esse domínio fitogeográfico. E aí, dentro dessa grande variedade, a gente tem também os ambientes associados a cachoeiras, que são locais propícios para abrigar uma diversidade vegetal peculiar, devido ao gradiente de altura e altitude, a adaptação a inundações periódicas e a presença de substratos diferenciados. Entretanto, os estudos nesses locais são praticamente inexistentes. E aí a gente vê que a ampliação do conhecimento acerca da flora dos paredões de cachoeira pode trazer para nós respostas em relação à terminologia, né? Qual é a vegetação que tem nesses locais? Nisso eu elogio muito a Isa de ter essa curiosidade, né, do cientista de querer saber mas o que tem nesse local que quase ninguém acessa, né? Que é um local de visitação turística, mas qual é a biodiversidade que tem ali, né? Será que tem uma vegetação específica? Será que tem uma terminologia, né, fisionômica para essa vegetação? E outro ponto interessante com a ampliação do conhecimento sobre essa vegetação são as estratégias de conservação que podem ser direcionadas para esses ambientes de acordo com suas peculiaridades. Então, o objetivo dessa pesquisa é determinar a composição e a estrutura florística e a influência dos parâmetros abióticos na vegetação dos paredões de cachoeira em Quirinópolis. Essa influência dos parâmetros abióticos pela característica, pelas peculiaridades topográficas, pela umidade e por todas as características do entorno, nós queremos, então, avaliar essa influência, essa correlação. Nesse sentido, a pesquisa almejou fazer o levantamento florístico, investigar se existe um padrão na distribuição das espécies relacionado aos parâmetros físicos, comparar os resultados obtidos em ambientes de cachoeiro com trabalhos científicos
em ambientes ripários, analisando essa possibilidade da existência de uma vegetação específica associada a essa cachoeira e talvez uma nova fitofisionomia ou um subtipo fisionômico. Então, a dissertação está estruturada em 4 capítulos. O primeiro capítulo ele vai trazer a discussão acerca da compreensão em relação da relação entre a composição florística e o relevo formador de cachoeiras, e essa possível determinação de uma fitofisionomia florística. Aqui a gente traz uma discussão teórica e uma primeira descrição desses paredões de cachoeira. No capítulo 2, nós apresentamos o desenvolvimento do método de levantamento florístico para os paredões de cachoeira, porque como é um ambiente pouco acessado, de poucas pesquisas, houve a necessidade de desenvolvimento próprio, de desenvolvimento de um método próprio para a realidade dessas áreas de difícil acesso. No capítulo 3, nós trazemos a caracterização dos ambientes de cachoeira sobre os aspectos do solo, que estão presentes no paredão, especificamente, a caracterização topográfica em relação à altitude e altura, o estado de conservação e uso no entorno dessas áreas, relacionando sempre com essa classificação fitofisionômica. Já no capítulo 4, a abordagem em relação à composição e estrutura da flora nos paredões de cachoeira. Esse capítulo é o que almeja fazer essas correlações dos fatores abióticos que nós trazemos no capítulo 3, né, e comparando com trabalhos descritivos de vegetação e de fisionomia em outras áreas ripárias, para fim de verificar essa possível vegetação específica, né, a fim de ratificar a discussão que a gente traz lá no capítulo 1. Né, o capítulo 4 seria, então, um complemento dessa discussão, porque são questões que a gente precisa da composição florística para arguir. Então, capítulo 1, paredão de cachoeira, seria, então, uma descrição de uma nova fitofisionomia para o cerrado? Então, a gente começa buscando, né, em relação às descrições de termos, né, para comunidades vegetais associadas a cachoeiras. Então, a gente vê que tem a ausência desse termo específico, quando a gente considera as descrições fitofisionômicas, né, reconhecidas aí para o cerrado, a gente não encontra a descrição desse termo, nem nas fitofisionomias, nem nas subdivisões. Quando a gente, então, não se enquadra de nenhuma das descrições, nem de mata ciliar, nem de mata de galeria, que é a vegetação conhecida no Cerrado por acompanhar os corpos hídricos, né, na descrição de Ribeiro e Walter, ela não está descrita de uma forma clara ou conclusiva. Quando a gente pega conceitos mais gerais, como, por exemplo, de zona ripária, a gente vê que esse conceito, ele vai descrever a vegetação ao longo dos corpos hídricos, independente de bioma ou domínio fitogeográfico. Então, uma classificação mais generalizada. Então, também não se aplicaria essa denominação para essa comunidade vegetal associada a cachoeiras. Ainda considerando termos mais generalistas, o termo áreas úmidas, quando a gente pega essa classificação, né, o delineamento vai trazer, sim, vai considerar as cachoeiras como um macrohabitat de águas continentais fluviais, porém não traz uma abordagem vegetacional e caracterização específica. Então, esses termos generalistas também não consideram essa terminologia. Com isso, o objetivo desse capítulo é discutir, né, a relação entre a composição florística e o relevo formador de cachoeiras e essa possível determinação de uma fitofisionomia específica. Para tanto, foram revisadas as classificações fitofisionômicas propostas por Ribeiro e Walter, em comparação com as particularidades da vegetação dos paredões de cachoeira estudados. Então, primeiro vamos esclarecer por que nós elegemos a classificação de Ribeiro e Walter de 2008. Então, desde o início das primeiras expedições botânicas no domínio fitogeográfico do Cerrado,
tem-se a descrição desses tipos fisionômicos dessa vegetação. A partir da década de 50, esses trabalhos, esses artigos se intensificam, mas eles não trazem de forma completa todas as fitofisionomias. A maioria deles estão focados para o cerrado sentido restrito e alguns trazem as formações florestais, mas não tem na bibliografia um outro trabalho que vai trabalhar de forma completa, que vai trazer de forma completa todas essas variações fitofisionômicas do cerrado. Na década de 80, Ribeiro realiza um trabalho, em 82, trazendo essas variações fisionômicas, e em 2008 foi realizada uma revisão, feita por Ribeiro e Walter, e essa revisão ela é a mais aceita no meio científico, no meio acadêmico, justamente por trazer de forma mais completa essas variantes fisionômicas da vegetação. Então, nós fizemos a descrição dos paredões de cachoeira, tendo em vista essas formações florestais, as savânicas e as campestres, que é trazida por Ribeiro e Walter. A gente tem aí uma variante de acordo com a biomassa, de acordo com a quantidade, né, com a frequência de espécies aí, e as formações florestais são as que acompanham os corpos hídricos. Então, a gente traz um enfoque na comparação para essas formações florestais, para a mata de galeria e para a mata ciliar, que correspondem aos ambientes que estão nas adjacências das cachoeiras. Para esse trabalho foram consideradas 8 cachoeiras, a Cachoeira do Planalto, no município de Paranaiguara, as demais 7 cachoeiras no município de Quirinópolis, estão localizadas na Serra da Confusão do Rio Preto. Então, foi feita a visita técnica nessas áreas e a avaliação da vegetação e a descrição destas áreas. Nesse sentido, a gente se pergunta, seria então a mata de galeria? O que acontece? Por que é interessante a gente estudar a questão da modificação topográfica, do relevo? A gente tem no sentido horizontal, vindo um corpo hídrico, um córrego, por exemplo, e a gente tem nessa encosta uma mudança brusca em relação à topografia. A topografia passa a ser vertical. E o que vai acontecer com essa vegetação quando a gente tem essa mudança brusca de topografia? A gente tem a definição de Ribeiro e Walter que a mata de galeria, aquela vegetação que acompanha corpos hídricos, formando uma galeria, quando essa vegetação se toca, por esses corpos hídricos terem uma extensão menor. Quando os rios de maior porte têm uma extensão maior e essa vegetação que acompanha não se toca, ela é chamada de mata ciliar. E a característica, né, é o predomínio de espécies arbóreas. Então, quando a gente realizou essa descrição dos paredões de cachoeiras, um dos primeiros resultados é que não há o predomínio de espécies arbóreas, né? Tampouco a formação de dossel contínuo, que é o que caracteriza essa formação florestal de mata de galeria ou ciliar. Então, a gente vê como primeiro resultado, né, que a descrição desses paredões descaracteriza a classificação em qualquer fisionomia florestal. Em relação aos campestres, no paredão predomina características de formações campestres, pois apresenta solo raso, entremeado por afloramentos rochosos, com ocorrência predominantemente do estrato herbáceo subarbustivo. Então, vai se assemelhar ao campo rupestre, por estar localizado em altitudes superiores a 700 metros, em solos ácidos, pobres em nutrientes. Considerando ainda Ribeiro e Walter, na chave dicotômica para a classificação fitofisionômica, a que mais se assemelha é ao campo rupestre, porém não de forma conclusiva, porque a gente tem outras peculiaridades dos paredões. Assemelha-se ao campo limpo úmido por ocorrer entre matas de galeria, né, a montante e a jusante, e próximo a veredas e nas encostas de serra. Então, nenhuma das fitofisionomias já descritas aborda, né, em seus subtipos, a vegetação de cachoeira de forma conclusiva.
Outra questão são as espécies encontradas. A maioria dos espécimes registrados no paredão das cachoeiras pertence aos hábitos de erva e subarbusto, sendo comumente encontrada nas formações campestres, né? E a gente traz o destaque para a família Asteraceae, Cyperaceae e Poaceae. Então, qual seria a descrição fitofisionômica, né? Isso aqui é uma proposta que deve ser complementada com a composição florística, claro. Então, este campo em paredão de cachoeira, trazemos aí, entre aspas, essa proposta, é identificado nas áreas estudadas, ele pode ser descrito como um subtipo fisionômico do cerrado, que acompanha cachoeiras, com extrato predominantemente herbáceo subarbustivo, com a presença de arbóreas e arbustos em maior proporção no ecótono, quando a gente tem essa transição com a mata de galeria adjacente ou contínua. É encontrado em solos rasos e enfloramento rochosos e em encostas côncavas e verticais, onde a vegetação é constantemente exposta à umidade. Então, essa seria a proposta da descrição fitofisionômica para o paredão de cachoeiras. Quais seriam, então, as implicações estratégicas de conservação para os tomadores de decisão? Nós destacamos aí 4 pontos, né, em relação a essas estratégias de conservação. O primeiro diz respeito à recuperação ambiental, à recomposição florística. É fundamental para a recomposição florística de qualquer área, que se conheça a biodiversidade natural, a vegetação nativa. Então, se eu tenho uma homogeneização desses espaços, eu posso perder um pouco dessa biodiversidade. Se eu determino toda essa área como mata de galeria, mata ciliar ou com outro tipo de fitofisionomia associado à umidade, eu posso perder essa especificidade que tem nessas áreas, porque nós sabemos que a vegetação que existe, a montante, ela pode exercer influência sobre a que está presente ali no paredão. Outra questão é que são áreas de grande procura turística, né? Esses locais tendem a ter o aumento, né, das atividades turísticas. Então, para que elas sejam desenvolvidas de maneira sustentável, é importante se conhecer qual é a vegetação que tem ali, quais são os fatores abióticos que estão se relacionando para a manutenção daquele ecossistema, para que as propostas de turismo sustentável, né, levem em consideração esses temas e sejam de fato eficazes. Um terceiro ponto que nós abordamos são os empreendimentos hidrelétricos, que, infelizmente, uma característica desses empreendimentos é a substituição de paisagens de cachoeiras por barragens, e, em muitos casos, sem antes mesmo dessa vegetação ter sido conhecida, essas cachoeiras são aí eliminadas e essa biodiversidade muitas vezes fica até desconhecida. E dentro dessa questão, a gente discute a legislação, né, o Código Florestal, que traz a questão das APPs. Então, quando a gente tem os rios com até 10 metros, essa APP em cada uma das margens é considerada de 30 metros de vegetação nativa. Há uma questão que a gente levantou, que foi percebido nessa descrição dos paredões, é que a montante e a jusante eu tenho um corpo hídrico que pode ter menos de 10 metros de largura. Porém, no momento da mudança topográfica, que a gente tem a verticalização desse manancial, essa área ela muda, ela pode ser ampliada. Então, eu tenho uma área úmida maior e também é constantemente influenciado pelos ventos. Então, essa área úmida, ela se torna maior que 10 metros. Então, essa APP no paredão de cachoeira seria recomendado que fosse maior que esses 30 metros. Então, ela não se aplica a essa denominação, porque esse padrão de APPs, ela vai considerar a calha, um leito de rio horizontal, e ela não considera essa verticalidade. Então, seria interessante ter a revisão, né, dessa questão dessas definições também do ponto de vista legal. Outra questão é que o Código de 2012, ele traz em relação à recuperação dessas áreas, que nas propriedades rurais de até 4 módulos fiscais,
variando de acordo com os módulos fiscais, se varia também essa área, né? Então, assim, a gente sabe que 60% das propriedades no estado de Goiás são pequenas propriedades, então essas APPs a serem recuperadas estariam variando aí de 5 como no máximo 15 metros. Então, são áreas realmente inferiores ao necessário quando a gente trata do volume de água dos paredões de cachoeira. Então, para a gente fazer o estudo nessas áreas, a gente precisou desenvolver um método para esse levantamento florístico, que é o que aborda o capítulo 2. Então, como coletar a vegetação de plantas? A gente não pode simplesmente realizar um método de parcelas, de caminhamento, que pode ser realizado em um terreno plano, ou mesmo que tenha alta declividade, ou que você possa caminhar com segurança, né? Sendo essas áreas totalmente verticais, como seria essa coleta? E como seria possível identificar a localização desses espécimes para entender melhor essa distribuição? Então, o objetivo foi desenvolver um método para o levantamento florístico em paredões de cachoeiras, com o intuito de contribuir com a obtenção de dados botânicos em áreas de difícil acesso. Então, a gente traz aí que muitos desafios, né, essa coleta trouxe. Para a gente, ela tem um pioneirismo, existe o trabalho de Fernandes e Ataíde Filho, de 2011, que foi realizado com a técnica de rapel em paredões de cachoeiras, só que a realidade do relevo era distinta, eles tinham ali cachoeiras com tamanho máximo com 15 metros de altura. Já a característica do relevo dessa região sul de Goiás proporciona a formação de cachoeiras com mais que 15 metros, né, 17, 60 metros, 70 metros de altura. Então, a realidade da coleta vai ser completamente distinta. Né? Então, a gente vê aí que para essa característica dessas cachoeiras, a gente vê o pioneirismo nesse método. Então, foi necessária a criação dessa metodologia específica. Uma das dificuldades, então, porque não é somente coletar as plantas, como em um ambiente seco ou mesmo um ambiente úmido que você possa caminhar normalmente. Existe uma grande vazão de água, né, em todas essas cachoeiras. A vazão de água, ela é forte. Então, quando a gente faz a coleta, a gente tem que ter um cuidado para manutenção, né, desses espécimes coletados, porque tinha grande chance da gente perdê-los ali durante essa descida e também na subida. Então, foi necessário a aplicação de técnicas verticais, de rapel e escalada. Também, como muitas plantas tinham risco de se perder, foi necessário fazer o registro fotográfico em campo. Então, a gente teve o auxílio da equipe de rapel, da Elite Rapel de Quirinópolis, e a orientação também em relação à fotografia profissional. Então, a botânica, né, a fotografia e essas técnicas verticais precisaram andar juntas para o desenvolvimento desse método, para a gente superar as dificuldades, né, desses ambientes. Então, as áreas de estudo. Primeiramente, né, houve coletas amostrais em 12 cachoeiras, no município de Quirinópolis, 11 no município de Quirinópolis e uma em Paranaiguara. Então, houve-se um critério, né, de seleção dessas áreas, né? Um critério muito importante era se tinha viabilidade para a descida de rapel, uma avaliação visual desse entorno e opções de trilha de retorno, para que se tivesse justamente a viabilidade mínima de acesso, né? Por mais que as técnicas verticais trouxeram conhecimento de ambientes de difícil acesso, é necessário que tenha uma acessibilidade mínima, como trilhas de retorno, né? Então, essas coletas experimentais foram realizadas de maio a setembro de 2018, então foram definidas as cachoeiras 1, 2, 3 e 4, nós chamamos assim, para as coletas mensais a partir daí. As demais foram fontes somente de coleta experimental, sendo uma coleta em cada uma dessas cachoeiras. Então, o que a gente traz as áreas de estudo no município de Quirinópolis, na Serra da Confusão do Rio Preto.
Esse método considerou, como eu já havia falado, as peculiaridades de ambientes de cachoeira com altura superior a 15 metros, mas ele pode ser adaptado para qualquer paredão de cachoeira. As coletas experimentais foram de maio a setembro de 2018, e esse método proposto foi testado, né, pelas autoras em trabalhos de campo mensais, realizados de outubro de 2018 a setembro de 2019. Então, o método, primeiramente, a gente cumpriu um protocolo de segurança, né? A gente é a equipe de rapel que nos auxiliava e que disponibilizou todos os equipamentos e o treinamento para todos os membros da equipe e voluntários. Então, todos, quando ia fazer a descida, estavam cientes das técnicas de segurança, bem como das especificidades da coleta. A demarcação dos estratos de altura e altitude. Então, a gente quer saber a distribuição das espécies ao longo desse paredão. Então, não era somente coletar e dizer que ela estava no paredão. A gente queria saber se estava mais em uma altura maior, ou uma altitude maior, ou mais para o final da queda, entender a distribuição dessas espécies. Então, foi feita uma demarcação de estratos de altura e altitude. Para isso foi utilizada uma corda de 73 metros, onde 3 metros foi deixado para a fixação dessa corda, porque ela era colocada exatamente no mesmo local, todas as vezes que haviam as descidas. E no trabalho de Fernandes e Ataíde Filho, como eles tinham paredões menores, eles utilizaram o intervalo de 2 metros marcados com um nó. Como nós tínhamos aqui uma realidade completamente diferente, paredões muito maiores, esse intervalo utilizado foi de 5 metros, e nós notamos que esse nó não seria suficiente, porque como o volume de água é muito grande e a extensão do paredão também, nós não conseguiríamos visualizar essa demarcação. Então, e como são mais estratos, né, para entender melhor essa distribuição, foi feita a pintura dessa corda por extrato de cores, de forma que a gente poderia saber a demarcação em metros. A separação do material de coleta seguia essa correspondência da corda, né? Então, a gente vê aí nessa segunda foto, né, os sacos de coleta, que eram as cores compatíveis com as cores da corda, para que a gente soubesse qual era a altura em metros que aquela planta estava sendo coletada, e nós colocamos posteriormente nesse cesto, né, porque uma preocupação era que essa planta se mantesse viável até chegar no herbário, porque o volume de água e a dificuldade da descida e da trilha de retorno, né, da escalada, poderiam danificar esses espécimes. Então, inicialmente, nós utilizamos aquelas sacolas normais de coleta botânica, porém não tivemos sucesso, e a segunda alternativa que foi mais viável foi a utilização desses cestos de roupa, que é todo envasado e perfurado no fundo. Então, o procedimento de coleta era sempre observar qual era a cor do extrato e utilizar a embalagem correspondente, né, e colocar aí nesse cesto. Então, sempre a descida era em duplas, um coletor e um instrutor de rapel, para garantir a segurança do processo, e muitas espécies necessitavam ser registradas, fazer o registro fotográfico em campo ou imediatamente após a descida, e posteriormente foram encaminhadas para o herbário do campus Quirinópolis. Aqui apresenta a correspondência desses extratos, né? Então, por exemplo, iniciando no início da queda de 0 a 5 metros, era o extrato 1, da cor azul claro, de 5 a 10 metros, o extrato 2, da cor laranja, e assim por diante. E os sacos de embalagem da mesma maneira. Considerações finais. Então, a aplicação desse método, a gente concluiu que o rapel, né, aplicado à botânica, é um método eficaz para obtenção de dados em paredões de cachoeiras. A gente observou que a adaptação, né, ou o desenvolvimento de um método específico para cada tipo de área é fundamental para que se consiga uma coleta efetiva. Então, esse método proporcionou a lista de espécies de plantas em locais ainda não estudados, dados florísticos em áreas de difícil acesso, estado de conservação de preservação dessas áreas. Muitas dessas áreas não é possível a visualização a partir do platô da serra, porque algumas encostas são muito verticais, e se você chega no platô, você não consegue ver a cachoeira. Então, a única maneira de visualizá-la é realmente descendo pela encosta.
Então, trouxe esse dado também do estado de preservação e conservação dessas áreas. A compreensão da relação entre a topografia e a vegetação e fitofisionomia, né, como eu tinha falado antes, o que acontece com a vegetação quando a gente tem essa mudança brusca do relevo, né, para uma realidade de horizontal para totalmente vertical. A distribuição das espécies ao longo desse gradiente de altura e altitude, a lista de espécies de ambientes associados, de espécies de plantas associadas a cachoeiras, o incremento de espécies à coleção de herbários, e a constatação de vegetação específica, distinta das já descritas para as fitofisionomias ripárias. No capítulo 3, nós fazemos a caracterização ambiental, né, considerando os aspectos físicos das cachoeiras em Quirinópolis. Então, um conjunto de fatores deve ser avaliado de forma sinérgica para a gente compreender a ocorrência de uma comunidade vegetal a fim de determinar uma nova fitofisionomia. Os principais parâmetros, né, a serem analisados são as variações climáticas, edáficas e as perturbações antrópicas. Então, a gente entende que a análise da fertilidade dos solos pode direcionar a investigação em relação ao padrão de distribuição das espécies de plantas. A topografia também vai atuar como um dos fatores, sobretudo, de adaptação dessas plantas. E em relação à altura, a gente vê que essa mudança brusca de topografia pode também ter uma influência com a distribuição dessas plantas. E, por fim, as perturbações antrópicas também podem contribuir aí com a dispersão de espécies exóticas, entre outros problemas, como o assoreamento, interferir, né, na ocorrência e distribuição. Então, o objetivo foi caracterizar os ambientes de cachoeira sobre aspectos do solo, topografia, estados de conservação e uso no entorno, relacionando com a classificação fitofisionômica. As áreas de estudo selecionadas, né, dentre todas aquelas que foram estudadas, para esse capítulo foram as cachoeiras 1, denominadas 1, 2, 3 e 4, todas na Serra da Confusão do Rio Preto. As cachoeiras 1, 2 e 3 pertencem à bacia hidrográfica do Rio São Francisco, e a cachoeira 4, a região hidrográfica a bacia hidrográfica do Rio Preto. Um dado importante é que essa cachoeira 4 faz parte, é um dos afluentes do Ribeirão das Pedras, que é o manancial de abastecimento do município de Quirinópolis. Aqui a gente tem a delimitação dessa área amostral, imagem de satélite, mostrando a ocorrência dessas áreas, a localização dessas áreas. Em relação à coleta de solos, foi utilizada a mesma demarcação para a coleta de plantas. Então, aquela demarcação de estratos para a coleta de plantas também foi considerada para os solos. Então, foi feita a coleta de uma amostra para cada estrato, com 2 repetições, a fim de confirmar esses resultados. Então, essas foram totalizadas, então, 90 amostras que foram enviadas para laboratório. E foram realizadas análises dos parâmetros físicos e químicos, considerando fertilidade química, a textura e micronutrientes. A análise de dados, né, os parâmetros físicos e químicos do solo foram sumarizados por PCA, né? Então, essa técnica de ordenação sintetizou esse conjunto inicial de variáveis, porque a gente tinha muitas variáveis da composição de solo, né, micronutrientes, etc. Então, ela sintetizou o menor conjunto de dimensões para posterior análise inferencial. Como os parâmetros estão em escalas diferentes, foi aplicada uma ordenação com uma transformação interna de correlação. E como os parâmetros estão em escalas distintas, né, foi aplicada a ordenação de uma... Ai, perdão, estou repetindo, eu repeti a frase. E para determinar as diferenças nos parâmetros edáficos entre as cachoeiras, foi utilizada a análise de variância multivariada. Para os níveis altimétricos, as áreas de estudo foram obtidas por meio de mapeamento, utilizando arquivos de imagem vetorial e raster. A altura foi mensurada utilizando a mesma corda de balizamento dos estratos. Então, como era uma corda demarcada, foi possível ter aí a mensuração dos estratos do paredão, da extensão dos paredões de cachoeiras. Então, o termo é importante a gente
especificar aqui que o termo altura foi utilizado nessa pesquisa para designar o comprimento do paredão em metros, ou seja, a distância vertical entre o início da queda no topo da serra até o final, no primeiro ponto, onde o corpo hídrico retoma aí o seu leito horizontal. Então, quando a gente vê a classificação de guerra, a gente vê que essa altura ela é um componente da altitude, uma complementação. Em relação à avaliação da paisagem, ponderou-se o estado de conservação no entorno adjacente do paredão de cachoeira, utilizando imagens de satélite e imagens aéreas. As imagens aéreas foram obtidas por meio de drone e as fitofisionomias adjacentes foram classificadas de acordo com as definições de Ribeiro e Walter, 2008. Em relação ao solo, a gente vê que esse solo apresentou similaridade, essas 4 cachoeiras apresentou similaridade entre a sua composição. Então, a gente vê que a textura é arenosa, a gente vê similaridade em relação à matéria orgânica, à troca catiônica e aos componentes. Então, considerando esses resultados, a gente vai para a classificação desse solo para tentar entender a possível fitofisionomia. Então, essa classe textural arenosa e o baixo teor de matéria orgânica, segundo o REAPO 2008, né, textura arenosa, relevo acidentado com baixo teores de argila inferiores a 15%, caracteriza um solo neossolo litólico. A gente vê que esses parâmetros edáficos apresentam forte similaridade entre paredões de cachoeiras, né? Isso pode ser atribuído à proximidade, né, dessas áreas, a essa formação geológica ser semelhante. Em relação aos níveis altimétricos, a gente vê que na Serra da Confusão do Rio Preto, a gente tem cotas desde 800 metros de altitude no platô da Serra até 500 metros de altitude no vale, e na encosta onde essas cachoeiras estão localizadas, a variação é entre 800 e 600 metros de altitude. Essa variação de altitude, ela pode estar associada ao cerrado herbáceo ralo, campo sujo de encosta, cerrado sentido restrito e cerradão, sendo que o campo cerrado, a fitofisionomia que apresenta alta associação com a topografia. Então, essas faixas de altitudes registradas e a tipologia do solo podem indicar uma correspondência ao campo cerrado. Novamente, a gente vê aqui a indicação a formações campestres. Contudo, esses dados de vegetação, solo e relevo demandam a investigação, né, a ratificação por meio da composição florística. Em relação às alturas, né, a extensão desses paredões, a Cachoeira 1 tem 45 metros de altura, a Cachoeira 2, 25, a 3, 17, e a 4, 60 metros de altura. Nestes declives, a fisionomia florestal ela é abruptamente substituída pela campestre, não havendo uma mudança gradativa de estratificação da vegetação. Em relação ao estado de conservação, a gente traz esse mapa de uso do solo, né, mostrando que a pastagem e a agricultura são as atividades predominantes. Então, existe aí a presença de vegetação nativa nessas APPs no entorno, não de forma completa, mas existe sim uma vegetação. E a gente vê a caracterização em relação às fitofisionomias. O entorno é composto por formações florestais de mata de galeria montante jusante, e nas laterais a floresta estacional, a mata sempre verde semidecida, com predomínio de espécies de porte arbóreo. Nessa imagem de drone, mesmo que a gente não possa ver a queda d'água, corresponde à encosta onde está presente as cachoeiras 1, 2 e 3, e nessa outra imagem a gente vê a Cachoeira 4, ela é composta, né, também por formações florestais a montante e a jusante, apresenta a mesma característica, né, no seu entorno. A montante da Cachoeira 1, a mata de galeria, vai ocorrer especificamente associada com a vereda, enquanto na Cachoeira 4 ela ocorre em transição para a fitofisionomia do campo limpo úmido. O platô da serra, em relação ao uso, né, apresenta relevo plano e uso do solo no local é direcionado para a pecuária através da pastagem para gado, né, que a gente vê essa imagem de drone que mostra essa pastagem, e aqui a APP
do corpo hídrico formador da Cachoeira 1 e da Cachoeira 2. A gente pode ver bem a característica do platô da Serra. Então, em relação a esse estado de conservação, né, a gente pode inferir que os componentes de paisagem natural, aqueles que são mantidos, né, de forma integral ou parcial, contribuem positivamente para a conservação dos ambientes de beleza cênica constituído pelas cachoeiras, né? Então a gente traz alguns alertas em relação a isso, que são necessários maiores esforços de preservação destes locais, pois os fatores de degradação identificados podem culminar em consequências críticas de complexa reversão, né? A gente destaca aqui a questão da erosão e assoreamento, que pode diminuir o volume hídrico e a umidade disponíveis, né? A remoção da vegetação nativa e substituição por pastagem pode ocasionar a dispersão de espécies invasoras, né, modificando a caracterização nativa desse paredão, né, e o acesso do gado e contaminação por óleo podem afetar as características do solo e da água. Então, a melhor compreensão desses ambientes, né, poderão subsidiar políticas de estratégias e de estratégias de conservação, estabelecendo aí esses parâmetros direcionados às peculiaridades dessa área. O capítulo 4, ele vem trazer a composição florística em paredão de Cachoeira no município de Quirinópolis. O objetivo é apresentar essa composição florística e a estrutura da comunidade vegetal. Uma informação muito importante em relação a esse capítulo é a gente relatar o que aconteceu durante o desenvolvimento dessa pesquisa. No segundo semestre de 2019, né, a Universidade Estadual de Goiás sofreu graves cortes nos seus recursos, né, o que dificultou muito o envio desses espécimes coletados para os especialistas, né, o procedimento de identificação, via de regra, é enviar o material coletado para especialistas de diversas, né, universidades e instituições no Brasil. Então, com esse corte de recursos, isso inviabilizou bastante essa identificação, né, retrasou todo esse processo. Tanto é que foi solicitado a prorrogação de prazo para a defesa para agosto, com a expectativa de que nesse primeiro semestre de 2020 essa identificação pudesse ser realizada, e durante o primeiro semestre de 2020 a gente teve a pandemia do novo coronavírus, que também impediu a identificação dessas espécies, de forma que a gente traz um resultado parcial em relação a essa composição florística. Foram coletados 1.031 espécimes de plantas nesses 4 paredões de cachoeiras. Esses indivíduos estão distribuídos em 126 amostras de briófitas, 117 espécimes de samambaias helicófitas e 788 espécimes de angiospermas. As amostras de briófitas estão sendo enviadas para o Instituto de Botânica de São Paulo, onde vão ser identificadas por especialistas, e somente após essa etapa é que a gente vai poder dizer quantas e quais espécies foram coletadas, né? Porque são amostras que pode conter mais de uma espécie em cada amostra. Dentre as samambaias helicófitas, até o presente momento, né, lembrando que essa identificação que nós temos até agora, ela pode ser mudada, né, então a gente tem aí 11 famílias de samambaias helicófitas. Em relação às angiospermas, foram registrados exemplares de 135 gêneros, pertencentes a 52 famílias, sendo as mais representativas em números de morfoespécie, né, até gênero, a família Asteraceae, com 48 gêneros, Poaceae 30, Ciperaceae 20, Fabaceae também 20, Melastomastaceae 11. Em relação à maior frequência, né, a Gesneriaceae semana silvática apresenta a maior frequência nas áreas estudadas, tem floração de fevereiro a outubro, e essa espécie ocorreu em toda a extensão dos 4 paredões de cachoeiras, nos 12 estratos de altura, tendo o maior número de indivíduos coletados. A Acanthaceae justiça gliscranta foi registrada também nas 4 áreas de coleta, e em 8 dos 12 estratos estabelecidos. A Orchidaceae pontieva pubescens foi coletada nos 4 paredões de estudos e em 7 dos 12 estratos. E o gênero Utricularia, da família Lenticulareaceae, ocorreu também nas 4 áreas de estudo, em 9 dos 12 estratos, né? Os demais espécimes coletados vão caracterizar uma peculiaridade de cada um desses paredões.
O hábito herbáceo subarbustivo predomina em todos os paredões de cachoeiras, né? Então, apesar da gente não ter a identificação dessas espécies, a gente já tem a caracterização em relação ao hábito. Então, nós temos que 83,3% das espécies são do hábito herbáceo arbustivo, caracterizando, então, uma fisionomia predominantemente campestre, com limites bem definidos em relação à vegetação arbustiva arbórea do cerrado. Então, a dominância do extrato herbáceo subarbustivo deve-se à riqueza de espécies, né, principalmente das famílias Asteráceas, Ciperácea e Poaceae. E finalizamos, então, né, gostaria de agradecer à Universidade Estadual de Goiás por ter me recebido mais uma vez, né, eu fiz a minha graduação em Biologia por essa universidade, gostaria de agradecer ao programa Ambiente e Sociedade, por todo o apoio, né, que eu tive durante a realização dessa pesquisa, pelo apoio que eu tive na minha mudança de país. Agradecer especialmente essa mãezona, né, que é a professora Isa, que sempre trata a gente com esse carinho, com essa dedicação, e como eu sempre falo para ela, me presenteou com essa pesquisa, é uma pesquisa que eu tenho muito orgulho de ter realizado, para mim foi um grande presente ter a oportunidade de fazer parte dessa pesquisa. A gente agradece aos financiadores de parte do trabalho, a CAPES, a FAPEG, ao grupo Elite Rapel, que prestou todo o suporte para as técnicas verticais, né, de auxílio, e também agradeço aos meus amigos que contribuíram com o apoio ao registro fotográfico, a Juliana e o Murilo, né, e ao Paulo Sérgio, que foi o voluntário da pesquisa, né, de graduação, que esteve presente, né, me apoiando em todos os momentos, em todas as coletas, né, realmente se tornou aí um irmão, e também ao Junilson, que esteve sempre comigo nessas coletas, aos colegas de mestrado e também à minha família, que sempre me deu o apoio incondicional para tudo que eu faço. E é isso.